Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir novamente. Para a questão 4 do exercício 2, ela pede para que a gente ache a soma dos vetores representados, certo? E aí tem alguns vetores representados aqui, o vetor de A até B, né? Você não precisa nomear, mas eu vou chamar esse de U, esse aqui de B e esse de W. Por um vetor continuar exatamente no final do outro, eu posso usar a regra aqui do polígono, certo? E aí fazer o vetor da soma desses três vetores vai corresponder ao início do primeiro e ao final do último. Então não é esse vetorzinho rosa aqui. Eu só expandir ele aqui na posição correta. Então basta desenhar esse vetor aqui. Essa mesma regra vai servir para o exemplo B. Veja que de A até B é um vetor, de B até C continua, e depois do C até D é outro vetor, né? Eu não consigo perceber se tem um vetor aqui do C para o A, mas me parece que tem. Como um vetor começa exatamente no final do outro, né? Bom, na hipótese que tem 4 vetores aqui, vamos fazer essa também. Aqui seria um vetor U, vetor V aqui. O vetor V é do B até o D. Aqui em negrito o vetor W, do D até o C. E supondo que tenha um vetor também do C até o A, já que tem essa setinha aqui, vetor T. A soma desses quatro, né, por ter começado e finalizado no mesmo ponto, corresponde ao vetor nulo, corresponde a esse ponto aqui. Não teria um desenho, tá bom, para esse vetor. A mesma regra, a regra do polígono vai poder ser usada no item C, porque o início e o final de cada vetor corresponde, e aí basta ligar o início com o último vetor aqui, vai ter um vetor aqui embaixo, basta desenhar, mas a regra não vai poder ser aplicada aqui na letra D. Veja que na letra D a gente tem 3 vetores aqui nesse plano de cima do cubo. Vou chamar esse aqui de U, que é do H até o E, o vetor do E até o F de V e do F ao G de W. E aí tem 2 vetores que partem aqui de B pelas diagonais, né? Chamei esse aqui de T1 e esse aqui de T2. Então, para somar esses 5 vetores, eu vou somar esses 3 primeiros aqui pela regra, a regra do polígono. Então, U mais V mais W, né, como eles começam exatamente no final do outro, eu posso ligar o início aqui do primeiro, né, com o fim do último. Vai ser esse vetor aqui, que vai de H até G. Só que eu quero somar os 5 vetores, né? Então pego a soma desses 3, que é esse vetor em vermelho, do H até G, e somo com a soma dos outros dois, né? De T1 e T2. Parece que eu botei T1 e T1, mas T1 e T2. Então, para isso, eu vou fazer a soma de T1 e T2 pela regra do paralelogramo. Eles partem do mesmo local. Então, completo aqui um paralelo a T1, né, um vetor paralelo a BG, e completo com um vetor paralelo a T2. Parece que é o contrário, mas dá para perceber que esse vetor aqui, desenhado aqui desse lado, corresponde ao vetor paralelo que sai de B até H. Qual é a soma deles? Será esse vetor aqui, ó. Sai de B até a pontinha lá deles, certo? Então vou somar esse vetor aqui com um vetor, pelo menos um representante do vetor de HG. Basta fazer, saindo aqui de B, um vetor assim, na mesma direção de HG, então vai ser uma reta horizontal.
com o mesmo comprimento de H até G. Então seria um vetor aqui semelhante ao